diante de tanta coisa que o mundo vive em nome de Deus, diante de tantas direções, né? Tantas crenças, tantos ensinamentos, tantas doutrinas, tantos homens aí que se diz de Deus, conduzindo o povo por vários meios, caminhos e movimentos. Diante de tantas coisas que se diz a verdade de Deus, eu louvo a Deus, porque nós temos um princípio, nós temos um fundamento, nós temos uma base para a gente se dirigir a Deus, a sua palavra. Tudo que Deus ele quer que a gente conheça dele, da parte dele, está aqui, na palavra dele. Tudo que Deus proporcionou para o homem conhecer, para o homem ser bem-aventurado, está aqui, na palavra dele. E tudo que o homem precisa para sair da maldição, para sair da situação que está real diante de Deus, em juízo, indo à condenação, tudo que o homem precisa para ser livre dessa maldição, está aqui, ó, para a gente conhecer. Toda a revelação de Deus, para o homem ter o conhecimento da verdade. Por onde ele vai ser liberto, está aqui, na palavra de Deus. Então, o que é que a gente vê hoje? A propaganda em nome de Deus, o convite para as pessoas ir buscar a Deus ali, aqui, acolá, os convites para as pessoas alcançar bênção, vitória, para as pessoas ir a Deus, ser salvo, ter vida eterna, ser perdoado, ser agraciado. Por onde é que a gente é instruído a buscar a Deus e a alcançar tudo de Deus? O trabalho do diabo, deixa eu dizer uma coisa aqui para vocês, é tirar o homem do conhecimento da verdade. Eu estou dizendo isso porque Jesus disse isso. O trabalho do diabo é levar o homem a não crer na palavra de Deus, por onde a gente tem o conhecimento de Deus, para que o homem não se salve crendo. Porque salvação, o homem só vai encontrar e ter pela palavra. É a palavra que nos mostra, que nos guia, que nos leva à direção da salvação. É pela palavra. E o trabalho do diabo é tirar o povo da palavra, para que o povo não encontre, não tenha o conhecimento da salvação, por onde eles vão realmente encontrar esta salvação que Deus oferece. Lucas 8:12, Jesus vai dizer que a semente de Deus que é semeada é a palavra que é pregada. E depois o diabo, ele trabalha arrancando essa semente, tirando essa semente, não deixando essa semente crescer, que é o conhecimento do homem de Deus pela palavra. O diabo tira, para o homem não conhecer e não crer na palavra. Para quê? Para que ele não se salve. Foi Jesus que disse isso lá em Lucas 8:12. Por quê? Porque ninguém vai chegar a Deus, ninguém vai conhecer a Deus, se não for pela palavra. Para você entender uma coisa, todo mundo diz que tem fé em Deus, não é verdade? A gente vê aí o mundo inteiro dizer, eu creio em Deus, Deus é poderoso. Mas essa é a fé natural que todo mundo tem. Não é essa fé que leva o homem a Deus. A fé que eu preciso ter para verdadeiramente estar em Deus e ser aceito por Deus é a fé baseada, principiada e fundamentada na palavra. E é por ouvir essa palavra que eu tenho essa fé. Romanos 10:17. De sorte que a fé é pelo ouvir. E pelo ouvir pela palavra de Deus. Quando eu escuto essa palavra,
Aí gera essa fé em mim, que é o conhecimento, para a confiança, para a esperança em Deus pela palavra. E se eu crer e receber a palavra, aí eu vou ter uma comunhão com Deus, uma vida com Deus, por meio da fé, na direção da palavra, no princípio da palavra, estabelecido na palavra. Essa é a fé que agrada a Deus, que leva o homem a receber a salvação, que é o dom gratuito de Deus, como diz Efésios 2, 8, 9. Pela graça sois salvos. Graça é favor que nós não merecemos. Somos salvos pelo favor de Deus. Agora, tem uma condição para a gente alcançar esse favor de Deus. Pela graça sois salvos mediante a fé. Você só é salvo pela fé se crer e seguir e praticar e se entregar o que a palavra manda. Você só é salvo se crer e andar pela direção para encontrar essa salvação que a palavra manda. Amém? Fé é principiada na palavra. Porque fé o mundo tem. Todo mundo tem a sua crença. Todo mundo tem a sua crendice. Todo mundo tem a sua vida com Deus. Todo mundo vive os seus dogmas, suas doutrinas, suas igrejas, suas religiões. Agora, principiadas aonde? Qual é o alicerce dessa fé? Qual é o alicerce dessa crença? Qual é o alicerce dessa vida com Deus? Qual é e aonde está fundamentada a tua esperança? Está pela palavra? Se não tiver, essa fé é vã. Essa vida de Deus, de adoração é vã. Como disse Jesus, que o povo adorava a Deus em vão, porque estavam seguindo preceitos de homens, não estavam seguindo os preceitos de Deus, que é a palavra. Em vão adoram a Deus. Em vão estão vivendo uma vida que diz que é de Deus. Então vamos lá. O trabalho do diabo é tirar a palavra, o conhecimento do homem da palavra. Se tem uma coisa que o diabo quer tirar de você, não é a sua religião, não é a sua igreja. O diabo não está preocupado em tirar ninguém de igreja. O que o diabo quer é tirar a palavra do seu entendimento. Porque tem muita gente aí lotando, abarrotando as religiões, as igrejas, os lugares das instituições, onde eles vivem a fé dele. Tem muita gente aí abarrotando esses lugares. O diabo não está preocupado em tirar ninguém daí. O diabo não está preocupado em tirar ninguém da igreja evangélica, em tirar ninguém da igreja católica, em tirar ninguém da igreja do Testemunho de Jeová, dos mormons, de grupo religioso, de instituição nenhuma. O que o diabo quer e já conseguiu é tirar esse povo do entendimento da palavra. Vivam as suas crenças, vivam a sua vida de fé em Deus, vivam a sua vida de culto, de manifestação, de cerimonial, de adoração a Deus, porém, sem o entendimento da palavra. Porque isso que você vive sem o entendimento da palavra é vã. E é isso que o diabo quer. A sua vida vazia de Deus na mentira. Andando na escuridão, nas trevas, no engano e na mentira. Numa vida de sacrifício, de adoração, de busca de Deus em vão. Não estando na palavra, na direção da palavra, nos princípios da palavra, logo, tudo que se faz, que se vive em nome de Deus é vã. Então é isso que o diabo quer. Foi o que Jesus disse, que ele tira a palavra do coração do homem, para o homem não se salvar crendo na palavra. Lucas 8:12. O trabalho do diabo é esse, cegar o entendimento dos incrédulos, para que não conheçam a verdade do evangelho. Por isso que tem muita gente aí vivendo um bocado de coisa em nome de evangelho, anátema. Essa vida de evangelho que o povo vive aí é anátema, porque não é o evangelho de Cristo. Não é a verdade. Não é o que o evangelho nos ensina. O que muitos estão vivendo aí dentro das igrejas, que principalmente as que se dizem evangélicas. São evangélicas, mas não vivem o evangelho. Não praticam o evangelho. Não são formados no evangelho. Os grupos que estão dentro dessas igrejas evangélicas. Esse é o trabalho do diabo, tirar o povo do conhecimento da palavra. Foi o que Paulo disse a Timóteo.
na sua segunda carta a Timóteo, no capítulo 3, o versículo, dê uma lidinha, por favor, para você ver que maravilha de informação, de instrução que a gente recebe. Lá na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 14 ao 17. Olha o que Paulo vai dizer. Timóteo, tu desde de menino, tu conhece as sagradas letras, as escrituras, a palavra de Deus, que pode te fazer sábio para a salvação que há pela fé em Jesus Cristo. Olha o que Timóteo vai receber de instrução de Paulo. Olha o que a palavra de Deus nos ensina. Carta de Paulo a Timóteo, segunda carta, capítulo 3, versículo 14 ao 17. Tu desde menino conheces as sagradas letras que podem te fazer sábio pela salvação que há pela fé em Jesus Cristo. Olha, Timóteo, toda palavra é inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para instruir em justiça todo homem de Deus, para que sejam perfeitos. Paulo vai advertir Timóteo. Timóteo, tu fosse instruído desde menino. Tu sabe de quem tu aprendeste. Tu fosse formado aqui, ó Timóteo. Tu não fosse formado em vida religiosa, não. Tu não fosse formado dentro de igreja nenhuma, não, Timóteo. Tu fosse formado no conhecimento das Escrituras. Por onde tu tem a sabedoria, por onde tu tem o conhecimento, para que tu encontre a salvação que há pela fé em Jesus Cristo. As Escrituras não dão o conhecimento a ninguém para buscar salvação ali, aqui ou acolá, em igreja, instituição, em grupo religioso, em formalidade, sacrifício, devoção, ritual, cerimônia religiosa. As Escrituras não nos mostram a salvação em doutrina de homem, prática de obra religiosa. As Escrituras nos mostram a salvação pela fé em Jesus Cristo. É interessante esse texto de 2 Timóteo, capítulo 3, versículo... Deixa eu ler direitinho aqui para você. Olha o que diz o versículo 15. Paulo escrevendo a Timóteo. Ele vai dizer assim, versículo 15. Desde menino sabes as sagradas letras, que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Jesus Cristo. As sagradas letras nos dão o conhecimento da salvação, não por dentro de igreja, não por vida de igreja, não por guardar isso, ou isso, ou isso, ou isso, ou aquilo, não por praticar isso, isso, isso ou aquilo. A palavra de Deus nos dá o conhecimento da salvação pela fé em Jesus. Não é dentro de nenhuma igreja, não é dentro de nenhuma doutrina, não é praticando nenhum cerimonial, não é por guardar sábado e ser de tal grupo religioso que guarda o sábado, não é por estar dentro de batismo de nenhuma igreja, não é por ser de nenhuma instituição que diz que é a verdadeira, é pela fé que há em Jesus Cristo. Então é isso que o diabo, ele trabalha para tirar do povo o conhecimento da verdade. Essa verdade é o próprio Jesus, que veio trazendo ao homem o conhecimento de Deus, o caminho, a verdade de Deus, a vida, a porta, por onde vamos ter uma comunhão, receber o perdão de Deus, ser livre da culpa do pecado, ser justificado por Deus, alcançar a misericórdia, a graça e o amor de Deus. Por onde vamos alcançar isso? E o diabo, ele tira o que a palavra ensina sobre isso, para o povo não conhecer e não viver, para o povo viver na mentira e se perder de Deus, por não andar na verdade. Antes, o diabo leva as pessoas a negar a verdade, a desprezar a verdade. E com isso as pessoas continuam condenadas e desprezam a salvação, porque foi isso que Paulo disse, escrevendo a sua segunda carta aos Tessalonicenses, no capítulo 10, olha o que diz a palavra de Deus. Paulo escrevendo sua segunda carta
aos Tessalonicenses, capítulo 10, capítulo 2, carta de Paulo aos Tessalonicenses, segunda carta, capítulo 2, versículo 10. E com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. Não é porque não estavam na igreja. Não é porque não foram batizados nem guardaram o sábado. É porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. Olha o que Paulo vai dizer. Segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 10. E com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. E por isso, Deus lhes enviará a operação do erro, para que creiam na mentira, para que sejam julgados todos os que não creram na verdade, por onde seriam salvos, crendo na verdade. Antes tiveram prazer na iniquidade, serão julgados e condenados, não é porque não estavam na igreja, não é porque não guardaram o sábado, não é porque não foram batizados, não é porque não tiveram um quartel, uma religião, uma igreja, é porque não receberam a verdade. É porque não creram na verdade. Essa verdade é Jesus. O diabo tira o povo desse conhecimento. Olha, deixa eu dizer uma coisa para vocês aqui. O homem só alcançará o perdão de pecados a partir de Jesus. Porque Jesus morreu para isso. Para que ele venha nos justificar e nos salvar. Nos reconciliar com Deus. A morte de Jesus foi para isso. Ele veio para essa finalidade. O homem só tem reconciliação, só encontra Deus, só tem a bênção, a graça, a vida com Deus, só estará na presença de Deus, só será aceito por Deus, só terá salvação e vida eterna por meio de Cristo. É o que a palavra nos revela. Foi o que o próprio Cristo veio pregando no Evangelho. Isso é as boas novas. O Evangelho nos mostra isso. Mas olha o que o diabo faz, gente. Olha para onde o diabo leva as pessoas. Olha o entendimento do diabo. Aí o povo está dentro das religiões, buscando o perdão de Deus por meio de sacrifícios, flagelos, penitência, o povo vivendo sacrifício religioso, como se fosse meio de purificação. Tem religião no Brasil, na Índia, em todos os lugares da terra, que ensina o povo a se flagelar. Por exemplo, na Índia, tem uma religião que ensina o povo a se banhar num rio, um rio podre, água suja. O povo vai para esse rio se banhar, porque é ensinado que ali vão se purificar, vão receber perdão de suas culpas. Olha o que o diabo leva as pessoas a viver. Enquanto a palavra diz que não há nenhum outro mediador entre Deus no céu e os homens na terra, e esse mediador é só Jesus, não tem outro. Olha o que o diabo leva as pessoas a acreditar. Que existe santos protetores que fazem mediação, que Maria é uma medianeira que faz mediação do pecador. O povo acredita que para encontrar Deus precisa ir para uma igreja, onde eles têm como mediador entre eles e Deus a igreja, os sacrifícios de igreja, as religiões. Você está entendendo isso? Olha o que o diabo faz com as pessoas para tirar você da verdade, para privar você da salvação. Enquanto a palavra de Deus nos mostra que o homem só alcança a bênção, a vitória, o homem para adorar está em Deus, é por meio de Cristo. Olha o que o diabo leva as pessoas a acreditar e praticar. Vida religiosa de igreja. Não, fazer a campanha da bênção para alcançar a bênção de Deus. Fazer a campanha da libertação para Deus libertar. Fazer a campanha da vitória para alcançar a vitória de Deus. Isso tudo é o diabo que leva o povo a viver e praticar dentro das igrejas por meio dos pastores que ensinam essas heresias para o povo. O povo não olha para a palavra. Enquanto a palavra diz vitória,
bênção, libertação, não é por meio de ritual religioso, de campanha nenhuma. Olha o que Paulo vai dizer. 1 Coríntios 15:57. Mas graças a Deus que já nos deu a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. A vitória por Jesus, não é por campanha de vitória. Olha o que Paulo vai dizer aos Efésios, capítulo 1, versículo 3. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que já nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. As bênçãos é por Cristo, não é por campanha da bênção. Olha o que a palavra de Deus vai dizer. O próprio Jesus, João capítulo 8, versículo 32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Versículo 36. Se o Filho, pois, vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Olha o que o diabo leva o povo a crer. A ser liberto por meio de campanha de libertação. Campanha de quebra de maldição. Isso tudo é estratégia do diabo. Usando homens, instrumentos de Satanás para pregar essa mentira para o povo. E o povo está vivendo isso dentro das igrejas. O povo não se submete à palavra. Olha o que Jesus vai dizer. Que Deus é adorado em espírito e em verdade. Não é em templo e nem em monte. Não é em lugar restrito. O povo está sendo ensinado que tem que adorar a Deus dentro da igreja. Que é o lugar. Se não tiver ali, não adora a Deus, não é de Deus. O povo está vivendo a mentira ou a verdade? O povo que vive isso, é a mentira ou a verdade? É a mentira. E a mentira é do diabo. Não importa quem está pregando, qual é a igreja que tu vive isso. É do diabo que tu estás vivendo na mentira dele. Porque olha o que diz a palavra de Deus. Que nós, lá em... Olha, estou trazendo para você uma orientação muito importante. Para você ver e conhecer a verdade para ser livre do engano e da mentira do diabo. Saia enquanto é tempo. Olha o que diz a palavra de Deus na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, no capítulo 3, versículo 16. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Olha o que ensina a palavra de Deus. Que nós somos o templo e aonde Deus habita. O que é que o povo está aprendendo aí? Que casa de Deus é a igreja. Um espaço de alvenaria construído pelo homem, onde ele cria regras, doutrinas e normas. Para fazer o povo pensar que é de Deus e ali está servindo naquele ambiente como se fosse a Deus, dentro de uma hierarquia, de um domínio, de uma autoridade do homem, como se o povo estivesse servindo a Deus. Olha a mentira do diabo que leva o povo a viver a maldição. O povo acredita que ali é a casa de Deus. E ninguém tira isso da mente desse povo não, viu? Eles não vão acreditar na verdade. Eles vão continuar nessa mentira. Não, vou para a casa de Deus, é a casa de Deus, vou adorar a Deus. Aonde? Na casa de Deus, aonde? Lá na igreja. Na estrutura de alvenaria. Na instituição dos homens. A palavra diz que nós aqui somos casa e templo e morada de Deus. Onde Deus habita, não é ali, aqui, nem acolá. Mas o povo não dá ouvido à palavra. Olha o que a palavra de Deus vai dizer. Que eu tenho que estar em Cristo. E a palavra de Cristo em mim. Para que eu tenha comunhão com Deus. Para que Deus responda as minhas petições e me socorra na minha necessidade espiritual. Mas o que é que o povo está sendo ensinado? Tem que ir para a igreja. Tem que estar na igreja. Ninguém é salvo sem estar na igreja. Não tem ninguém de Deus se não estiver na igreja. O lugar que você tem que estar é na igreja. Eu já vi pastor pregando isso. O lugar do crente é na igreja. O lugar do crente da igreja evangélica é nas igrejas evangélicas. Mas o lugar do salvo em Jesus é em Cristo e na palavra de Cristo. Não é em igreja, em local, instituição nenhuma. Então o povo está fora da palavra, gente. Enquanto a palavra de Deus diz que as bênçãos me alcançam, o povo é ensinado dentro das igrejas a correr atrás de culto de bênção. Vá buscar sua bênção no culto da vitória. Vá buscar sua bênção ali. Vá buscar sua bênção acolá.
o povo atrás de Deus ali, aqui e acolá. O povo perdido em maldição, andando em mentira, sem entendimento de Deus. Por quê? Porque o diabo cega o entendimento dos incrédulos. O diabo tira a palavra do povo. O povo não quer mais a palavra. O povo não tem conhecimento do evangelho. O povo não está importando-se em buscar o conhecimento de Deus. Estão vivendo na mentira. Estão se firmando na mentira. Estão defendendo a mentira. Estão vivendo sua vida confiando e esperando em mentira. Porque a verdade é Jesus. É o evangelho. É o que ele pregou. É a palavra de Deus. E a Bíblia vai dizer que bem-aventurados que ouvem e praticam a palavra, o que Cristo ensinou, a doutrina de Cristo. Não é os que estão ouvindo, praticando e sendo formados na doutrina dos homens dentro de igreja ou religião. O diabo tira do povo a palavra, tira do povo o conhecimento do evangelho. Porque o povo sem isso está perdido. Pode estar em igreja, pode estar vivendo culto de manhã, de tarde, de noite, pode fazer campanha da marcha, campanha da vitória, campanha de quebra de maldição, pode ir para culto de consagração, pode ir para jejum, pode ir para vigília, pode ir para culto de poder, culto de avivamento, culto da profecia, culto disso, daquilo outro. Nada disso tem valor se você não tiver o conhecimento da verdade que liberta, se não tiver o conhecimento do evangelho, se não estiver andando pelo evangelho, sua vida continua perdida, vazia de Deus, neste mundo em perigo, correndo risco de quando partir daqui, seguir ao juízo, porque sem Cristo, olha a condição do homem sem Cristo, como é real, na realidade. Olhe e veja a condição do homem sem Jesus. Seja ele quem for, esteja onde estiver. Porque o que muda a vida do homem com Deus, o que muda a sentença do homem com Deus, o que muda a situação do homem com Deus, o que tira o homem de uma condição e leva ele a outra, é Jesus, não é igreja nem vida religiosa. Olha a real condição do homem sem Jesus. Efésios 2, versículo 1 ao versículo 3. Eu vou mostrar a você, estou aqui mostrando a você, a condição real do ser humano sem Jesus. A verdade que prevalece é essa, tá? Essa é a verdade da situação do homem sem Cristo. Efésios capítulo 2, versículo 1 ao 3 diz assim: E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que, em outro tempo, andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Versículo 3. Entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza, a natureza do nosso pai Adão, nós éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Hoje nós não somos mais filhos da ira, porque estamos em Cristo. Nós não somos mais guiados pelo curso desse mundo, porque estamos em Cristo. Nós não somos mais filhos da desobediência, porque estamos em Cristo. Nós não somos mais escravos do pecado, nem instrumento de Satanás, preso no domínio do poder de Satanás, porque estamos em Cristo. Mas todos que estão neste mundo sem Jesus, podem estar em qualquer religião, continuam nessa condição, sem paz, sem Deus e sem salvação, preso em condenação pelo pecado, escravo de Satanás, preso no domínio do diabo, porque é isso que a palavra diz. Se você ler, continuar lendo aqui em Efésios, capítulo 2, ainda no versículo 11 ao versículo 13, escuta o que diz a palavra. Portanto, lembrai-vos de que em outro tempo era gentio na carne, chamado incircuncisão, pelos que na carne se chamam circuncisão feita pela mão de homem. Naquele tempo vocês estavam
sem Cristo, separado da comunidade de Israel, estranho aos concertos da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. O homem sem Cristo, ele não faz parte do povo de Deus, ele não está na promessa de Deus, ele não tem a esperança da vida eterna com Deus, ele continua neste mundo sem Deus, sem salvação, perdido. É o que a palavra diz, irmãos. Essa é a verdade, essa é a realidade da vida de todos que estão neste mundo sem Jesus. Eu não estou falando de quem é crente de igreja evangélica. Eu estou falando daqueles que estão sem Jesus Cristo. Pode estar dentro de igreja evangélica, dentro de igreja católica, do espiritismo, pode ser testemunho de Jeová, budista, mórmon, qual for o credo religioso, sem Jesus, porque o que muda a vida do homem não é uma igreja evangélica, não é uma religião católica, não é uma vida de preceitos religiosos. O que muda a vida do homem é Cristo, quando o homem crê e se converte a Ele, quando conhece o que Ele fez por nós, na cruz do Calvário, a mensagem do Evangelho. Me traz o conhecimento do que Jesus fez por nós, por onde eu encontrar o perdão, por onde eu encontrar Deus, por onde eu ter vida com Deus. Quando eu creio no Evangelho, eu tenho esse conhecimento da verdade e me livro do perigo que o homem está correndo de ir para o inferno sem Jesus. O homem está em juízo, culpado, condenado, julgado e sentenciado à eternidade sem Deus. Mas em Cristo a nossa situação muda, a nossa vida com Deus é transferida de uma situação de pecado, de transgressão, para uma situação de reconciliação, de comunhão com Deus, por meio de Cristo. O homem sem Deus está julgado, condenado. No mundo sem Deus, olha o que diz aqui. Eu estou lendo Efésios. Eu estou falando isso principiado e baseado na palavra de Deus que me autoriza a pregar essa verdade. Eu estou falando que a palavra mostra. A verdade é essa, não sou eu. Eu prego a verdade. O homem sem Deus, o homem sem Cristo no mundo, a situação dele é essa. Paulo vai dizer aqui aos Efésios, capítulo 2, versículo 11. Portanto, lembrai-vos de que, em outro tempo, era gentio na carne. Gentio na carne era aqueles que não faziam parte do povo de Israel, que não era circuncidado. Porque no Velho Testamento, o sinal que marcava o povo de Deus eram dois: a circuncisão e o sábado. Para o povo fazer parte do povo de Deus, os que eram gentios, que não eram judeus, se quisesse vir para o povo de Deus fazer parte, tinha que ser circuncidado e tinha que passar a observar todos os rituais cerimoniais da lei, principalmente guardar o sábado. Guardar o sábado. E circuncidar-se era um dos sinais que marcava o povo de Deus. Hoje, na nova aliança, a partir de Cristo, não é guardar sábado, não é ser circuncidado, não é estar dentro de igreja nenhuma que marca, que identifica o povo de Deus. Porque Deus conhece o seu povo. Não é através de sinal externo, é através do sinal interno. A circuncisão da alma pelo Espírito Santo que nos sela como povo de Deus. O sinal de Deus na nova aliança não é um ritual nem um cerimonial, não é nada externo, não é uma igreja, não é uma vida religiosa. É o Espírito Santo de Deus, porque quem não tem o Espírito de Deus, esse tal não é dele. Romanos 8, 9. E o sinal que nos sela para ser povo de Deus, para a promessa da redenção, é o Espírito Santo de Deus. Efésios 4, 30, Efésios 1, 13 e 14. Esse é o sinal. E esse sinal ninguém vê. Esse sinal está no interior do homem. Então, meus amados irmãos, é o que a palavra diz. Eu estou apenas transmitindo a palavra. Nós temos que crer na palavra. O homem sem Cristo, se não se converter a Cristo, como manda as Escrituras, o homem está no mundo perdido, julgado e condenado. Quem tem o Filho de Deus tem a vida eterna. Mas quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Mas a ira de Deus sobre este permanece. Não é só um pouquinho não, tá? Para sempre. Deixa eu ler um texto aqui que o meu irmão Alcimar Batista colocou aqui, né? Graça e paz. Amém, irmão Alcimar? Paz do Senhor aí para o meu irmão Alcimar Batista. Mateus 24, 26, diz assim: portanto, se vos disserem,
eis que ele está no deserto. Não saiais, eis que ele está no interior da casa. Não acrediteis. Hoje o povo está acreditando, irmão Simar, que Deus está ali, está aqui, está acolá. O povo está indo buscar a Deus ali. Hoje você vê qual é a conversa dos religiosos evangélicos. Vou buscar a Deus, vou buscar minha bênção, vou buscar minha vitória, vou adorar a Deus, vou... Aonde é que eles vão buscar a Deus, hein? Se a Bíblia não ensina a buscar a Deus nem em canto nenhum, se a Bíblia não ensina a buscar a Deus ali, nem aqui, nem acolá, você está vendo como esse povo está perdido, irmão Simar? E nós precisamos, irmão Simar, pregar a palavra para levar a luz para esse povo. Nós precisamos, irmão Simar, levar a verdade do Evangelho, que é o poder de Deus, para salvar esse povo. Nós precisamos, meu irmão Simar, ministrar a verdade. Como vão crer se não há quem pregue? Como vão ser esclarecidos? Como vão sair das trevas se não estão pregando a luz, a verdade? Meu irmão Simar, do jeito que Deus chamou, do jeito que Jesus chamou Paulo para um ministério, ele chamou você, meu irmão Simar. Ele chamou a mim, meu irmão Simar. Ele chamou a todos nós. Irmão Alcimar Batista, vamos juntos protestar e combater o bom combate da fé em defesa da verdade do Evangelho. Vamos defender a causa do Evangelho, os princípios do Evangelho, a verdade do Evangelho, não dogmas de igreja, não crença de igreja, não doutrina de igreja, não preceitos, nem valores, nem causa de igreja. Vamos defender a verdade do Evangelho, a causa do Evangelho, porque é por ele que o povo é salvo. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E nós que fomos responsáveis a pregar, a levar esse Evangelho ao mundo, para que todo aquele que crê seja salvo. Vamos pregar o Evangelho, meus irmãos. Não só o irmão Alcimar, o irmão Edinaldo Nogueira, o irmão Pereira, os irmãos que sempre me ouvem, os irmãos que Deus tem levantado para protestar. Vamos combater contra o sistema maligno que tira do povo o conhecimento do Evangelho. Vamos combater contra os falsos profetas que estão nos púlpitos de igreja, desviando o povo da fé. Vamos combater contra todo o conceito maldito que leva o povo a viver um evangelho anátema, leva o povo a se desviar por doutrina de demônios, leva o povo a viver heresia de perdição, leva o povo a ser negócio de homens dentro de instituição, leva o povo a viver ventos de doutrina, tirando o povo da verdade. Vamos protestar, não vamos calar, vamos pregar a voz que clama no deserto. Esta humanidade não precisa de igrejas evangélicas, não precisa de igrejas católicas. Essa humanidade não precisa de salão do reino, não precisa de igreja de mormons, não precisa de centros espíritas. Essa humanidade não precisa de conceitos religiosos. Essa humanidade precisa, para ser salva, da informação do Evangelho, de homens que preguem o Evangelho, para que todos ouçam, creiam e sejam salvos. É isso que a humanidade precisa. Foi isso que Deus mandou a gente fazer. Jesus não mandou abrir igreja para formar discípulos, robôs de igreja, para viver centralizado num ambiente exclusivo ali, vivendo a prática e a devoção religiosa. Foi isso que aconteceu com o povo de Israel. Deixou a vida com Deus pela palavra e passou a viver a formalidade religiosa nas suas solenidades, nas suas congregações, vivendo seus rituais, seu sacrifício religioso. E Deus nunca pediu isso ao seu povo. O que Deus quer do povo é que ouça e guarde e pratique a palavra dele para andar por ela, diante de tudo que ele manda. Não é viver ritual nem vida religiosa. E Deus levanta o profeta Isaías. Deus levanta o profeta Amós. Deus levanta o profeta Jeremias em cada época para protestar e condenar o sistema religioso e advertir o povo que passou a viver uma comodidade dentro dos templos. Aliás, dentro do templo, vivendo somente a solenidade, a formalidade religiosa, e não estavam mais observando a palavra de Deus. No tempo que Jesus chegou, o templo estava corrompido, os sacerdotes fazendo negócio do povo, fazendo comércio no templo, lucrando com o povo, e o povo tudo perdido em maldição, sem a direção de Deus, vivendo uma formalidade religiosa. Hoje não está diferente, hoje está do mesmo jeito. Vamos protestar. Vamos pregar a verdade. Nós, aqueles que fomos chamados verdadeiramente como profeta de Deus,
dado a vocação para pregar o evangelho, vamos ministrar a verdade a esse mundo, contra todos e tudo que venha nos contrariar da verdade do evangelho. Tudo que não tiver dentro da verdade do evangelho não é de Deus, é do diabo. Vamos combater. Vamos combater. Nós temos a autoridade de Deus. Nós temos a autoridade de Deus. Não precisa você ir para uma igreja, para um pastor botar óleo na tua cabeça, te ungir para te enviar. Quem envia, quem unge, quem dá a unção e autoridade é Jesus. Ele já nos deu pelo Espírito Santo. A unção que está em nós não é a unção de óleo derramada na cabeça, é o Espírito Santo de Deus. Essa é a unção que está em todos que creram em Jesus. Não precisa, ninguém está derramando com esse ritual anátema, vã, místico, derramando óleo, o homem consagrando ninguém, porque quem escolhe para o ID é Jesus, não é o homem. Irmão Simar Batista, Daniel Felipe, Marcelo Alves, todos os irmãos que estão escutando, eu tenho um compromisso com o reino de Deus. Eu sou um pregador do evangelho. Eu sou um profeta de Deus, levando sempre a verdade que liberta. Quem tem ouvido para ouvir, que ouça. Quem crê, que creia. Quem deixar de crer, que deixe. Foi o que Deus disse a Ezequiel quando levantou ele para pregar para o povo. Vai, Ezequiel, prega. Que ouçam ou que deixem de ouvir. Que creiam ou que deixem de crer. Porém, prega a minha palavra. Prega. Eles vão pelejar contra ti. Deus disse a Jeremias. Jeremias, eu vou te enviar para um povo. E Deus não enviou Jeremias para pregar para os ímpios. Deus enviou Jeremias para pregar para o povo dele. Jeremias foi para protestar. Foi para condenar o sistema religioso de vida maldita com Deus que o povo estava vivendo. Deus levantou Jeremias, o profeta, para ir ao seu povo. Olha o que Deus diz. Esse povo é casa rebelde. Eles não vão te ouvir. Eles vão investir contra ti. Eles vão vir contra você, Jeremias. Mas eles não vão prevalecer. Eles vão combater contra você, Jeremias. Mas não vão prevalecer. Porque só prevalece quem está na minha palavra. E você está na minha palavra. Você vai prevalecer. Pelejarão contra ti, Jeremias, mas não prevalecerão. Foi nesse sentido que Deus deu essa palavra a Jeremias. E pelejarão contra ti e não prevalecerão. Aí o povo hoje usa essa palavra para dizer, para incentivar o povo, para massagear o ego do povo, para fazer o povo se sentir vencedor vitorioso. Quando Deus disse a Jeremias que o povo pelejaria contra ele, mas não prevaleceriam, foi porque Jeremias foi enviado a uma missão. E o povo ia de encontro a Jeremias. E tanto é que Jeremias padeceu grande padecimento. Jeremias sofreu grande sofrimento. Jeremias foi muito perseguido pelo próprio povo de Deus que estava com o ouvido endurecido, não dava ouvido à palavra de Deus, não queria saber da verdade, estava vivendo no acomodismo, no satisfatório de uma vida religiosa dentro de ambiente. A mesma coisa acontece hoje. Os profetas verdadeiros que Deus levanta para pregar e denunciar o sistema maldito e a vida maldita desse povo, eles não aceitam, eles desprezam, eles perseguem, mas não vão prevalecer. Nós, profetas de Deus que pregam o verdadeiro evangelho, não devemos temer. Pregamos a verdadeira palavra e deixa o povo, se crê ou não, é com eles, porque Deus avisa para que esse povo não padeça. E nós temos que levar a palavra. Profetas que não estão com o rabo preso com sistema religioso, nem com líder, pastor, presidente de igreja nenhuma. Profetas que não se vendem, profetas que não trocam seus valores, profetas que não buscam oportunidade, profetas que não estão atrás de púlpito de igreja, nem de cargo de pastor, profetas que estão dispostos a fazer aquilo que Deus mandou, profetas que estão compromissados com o evangelho de Cristo, profetas que pregam a verdade a rei, governador, padre, papa, pastor, presidente, a quem for, profetas que não tenham medo de pregar a verdade a seja quem for que quer, quem for que seja. Levante-se o espírito do governador. Eu não saio do meu lugar que Cristo me deu, que Cristo me chamou e vocacionou para pregar o evangelho. Eu combato quem quer que seja. Levante-se o espírito do governador. Vai ser combatido e confrontado com a verdade. E só vai prevalecer quem está na verdade. Então nós temos que pregar a verdade, irmãos.
Olha qual é a importância de pregar o evangelho. Abra a sua Bíblia lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 26, versículo, deixa eu ver aqui. Atos dos Apóstolos, capítulo 26, o versículo 18, se não me falha a memória. Olha o que a missão que Paulo teve. Atos dos Apóstolos, capítulo 26, o versículo 17. Livrando-te deste povo e dos gentios, a quem agora te envio, versículo 18, para lhes abrir os olhos e das trevas os converteres à luz, e do poder de Satanás a Deus, a fim de que recebam a remissão dos pecados e sorte entre os santificados pela fé em mim. Olha o que Jesus diz a Paulo. Paulo, eu te separei e te enviei ao gentio. Para quê? Para que, com a mensagem do evangelho, tu livre esse povo, tire ele das trevas e traga ele para a luz, livrando eles do poder de Satanás para Deus. Jesus está dizendo, Paulo, tu foi levantado para isso, com a mensagem do evangelho. Tu vai tirar esse povo das trevas e trazer para a luz. Tu vai trazer esse povo livrando eles do poder de Satanás, onde o povo é preso, escravizado, e trazer para Deus, para que eles sejam santificados e entrem pela fé em mim, fazendo parte desse povo. É isso que Jesus está dizendo a Paulo aqui, Atos 26, 17 e 18. É para isso que nós devemos pregar o evangelho. Pregar o evangelho é ir para uma batalha espiritual, irmão. Pregar o evangelho não é viver uma vida religiosa de eventos religiosos, de cerimônias religiosas, de sacrifício religioso, de conveniência religiosa. Pregar o evangelho é estar numa batalha espiritual, é entrar num campo espiritual, onde você vai trabalhar a mente do ser humano, que o diabo domina, o diabo prende, o diabo escraviza. Toda a prisão do homem é aqui na mente. E só quem pode libertar o homem é Jesus, com a mensagem do evangelho, que ilumina a mente do homem. Pregar o evangelho é ir para uma batalha espiritual. É você ter o entendimento do que você está fazendo. Tem muita gente que não tem nem conhecimento do que é o evangelho. Não sabe o que é evangelizar. Está pensando que evangelizar é sair na rua, entregando literatura, dizendo ao povo que Deus ama, que Deus vai mudar a vida, que Deus vai dar tudo de volta, que vai para a igreja para ser bonzinho, deixa de beber, de fumar. Está pensando que pregar o evangelho é isso, é? Pregar o evangelho é confrontar o mundo. É aborrecer o mundo, é condenar as práticas, o entendimento, o conceito religioso, cultural, filosófico, seja qual for ele. Pregar o evangelho é você ir de encontro ao mundo, seja o sistema religioso, cultural, entretenimento, e qualquer que seja. Pregar o evangelho é você mostrar a pessoa que pensa que está certa, o erro dela, a miséria dela, a condenação dela. Ela vai querer ouvir bem? Ela vai aceitar isso bem? Ela vai receber isso aplaudindo? Ela vai receber isso sorrindo? Pregar o evangelho é constranger as pessoas, é levar as pessoas a uma orientação que elas não vão receber bem. No princípio, a palavra é amarga, mas quem recebe, no final, se torna doce. Pregar o evangelho é aquilo que Estevão fez, denunciando a mentira e a vida mentirosa dos líderes religiosos. Por isso que ele foi apedrejado. Pregar o evangelho é aquilo que João Batista fez, falando a verdade para Herodes, e ele não gostou. Foi por isso que ele perdeu a cabeça. Pregar o evangelho é fazer aquilo que Tiago, Pedro, João fizeram. Os apóstolos foram mortos, foram presos, foram expulsos de cidades, foram perseguidos por muitos que diziam que era de Deus, porque pregavam o evangelho. Pregar o evangelho não é ter agenda, não é estar sendo convidado a ir para púlpito de igreja, ganhar cachê, ter uma vida boa dentro dos grupos religiosos. Pregar o evangelho não é isso. Pregar o evangelho é contrariar
a forma de vida, o estilo de vida, o conceito de vida, o entendimento religioso do povo em relação a Deus. Pregar o evangelho é você levar a luz, iluminando as trevas. Isso é pregar o evangelho, irmão. Pregar o evangelho é aquilo que Jesus fez. Foi perseguido pelos religiosos judeus, porque contrariava tudo que eles ensinavam, porque reprovava tudo que eles mostravam como de Deus. Jesus disse, não é isso. E por isso Jesus foi perseguido. Por isso Jesus foi crucificado. Porque os religiosos perseguiram Jesus, levantaram calúnia contra Jesus e condenaram ele com mentira. Pregar o evangelho, meu irmão, não é você vestir um paletó brilhante, bonito, chegar numa igreja, sentar no púlpito lá, naquela cadeira especial dos mestres, receber um copinho de água gelada, né? Se levantar, pegar o microfone com toda a postura, falar bonito e a igreja, aleluia, glória a Deus. Pregar o evangelho não é isso não, irmão. Vai procurar nas escrituras quem viveu isso. Vai procurar qual foi a cadeira de mestre, de doutor dentro da igreja que Paulo sentou, que Pedro sentou. Vai procurar qual foi a igreja que Jesus tinha para poder pregar para o povo. Jesus estava na rua porque o templo, ele não era aceito. Jesus estava nos campos, nas cidades. Jesus estava no meio dos pecadores. Jesus estava ali com o povo, porque no meio religioso ele foi expulso, não foi aceito. Está pensando que pregar o evangelho e viver o evangelho é isso? Que o povo vive a sua vida formalidade formal dentro de igreja? Não, hoje é o culto da vitória, hoje é o culto da bênção, hoje é o culto da prosperidade. Isso aí não é evangelho, isso aí é mentira do diabo. Pregar o evangelho é você estar com conhecimento de Deus aqui e viver ele todo dia, o dia todo, em casa, no trabalho, constranger amigo de trabalho, amigo de escola, família, constranger quem quer que seja, que venha com entendimento errado a você, que não tem dentro da direção do evangelho o conhecimento. Você tem que levar o conhecimento, você tem que esclarecer. Pregar o evangelho é aborrecer. Eu lembro que um dia eu estava lá no meu trabalho e a síndica lá do prédio onde eu trabalho, que eu sou porteiro, ela é adepta do sistema religioso católico romano. O entendimento de Deus dela é dentro da doutrina católica romana. E eu, um dia no meu trabalho, eu estava com ela vendo lá uma situação, e aí surgiu uma conversa. E ela começou a conversar e dizendo, todos nós somos de Deus. Todos nós somos filhos do Pai. Nossa mãezinha Maria, ela roga por todos nós. E eu agora me encontrei numa situação de esclarecer, porque eu sou luz, eu tenho a verdade. Foi nesse sentido que Jesus disse, vós sois a luz do mundo. Luz do mundo não é para dar testemunho religioso, de roupa bonitinha, de estilo, de formalidade religiosa. Luz do mundo é no sentido de esclarecer, aqui ó, o entendimento das pessoas. E eu estava com essa síndica, e ela agora, passando o entendimento dela, que ela vive dentro da doutrina católica romana. E eu agora fiquei pensando, meu Deus, se eu contestar ela, ela é a síndica. Ela pode não gostar, eu posso até perder o trabalho. Na hora veio esse pensamento. Mas eu não posso ficar calado e vendo ela dentro dessa mentira e querendo me persuadir e querendo que eu concorde com ela. E eu, dentro de alguns segundos, a minha mente começou a trabalhar. E eu me submeti a Deus. Não me preocupando com o que poderia acontecer comigo. Eu poderia perder o trabalho. Porque é assim. Quando você se posiciona para pregar a verdade, você aborrece. E ela, a síndica, né, lá do condomínio do trabalho, ela dizendo, não, porque todos nós temos fé em Deus. Não importa se é católico, se é espírita, se é budista. O que importa é que todos somos filhos de Deus, todos vamos para o céu e todos servimos a Deus. E a nossa mãe Maria intercede por nós. Eu comecei agora a me posicionar. Não vou negar os valores do evangelho. Não vou aceitar essa influência e nem vou deixar ela nessa escuridão. Mesmo que ela não aceite, vou pregar a verdade. Eu comecei. Já veio logo a unção de Deus,
que é o Espírito Santo de Deus que está em nós, já me deu ousadia. Eu digo, olha, deixa eu lhe dizer uma coisa. Eu respeito seu entendimento, eu respeito a sua forma de crer, mas a verdade de Deus não é essa. A verdade de Deus é a palavra. Nós temos que conhecer o que é e o que não é de Deus pela palavra. E a palavra não ensina isso. E eu comecei, porque Jesus Cristo é por Ele. E ninguém pode ser de Deus se não crê nele. Sem Jesus, nós estamos afastados de Deus. Nós somos filhos da ira, da desobediência. Sem Jesus, nós não temos comunhão com Deus. Porque sem Jesus, todos estão julgados, independente da cor, da raça, da religião. E eu comecei, Estou me lá pregando. Foi tanta palavra que a mulher parou, fez e disse assim, vamos deixar por aqui, você fica com a sua religião, fica com a minha. Vamos focar no trabalho. Eu digo, beleza, amém. Tá bom. Mas eu preguei para ela, eu mostrei. Eu mostrei a verdade para ela. Não tem mãezinha que intercede. O céu não tem mãe, o céu tem pai. Não tem senhora. O céu não tem senhora, tem senhor. Não tem medianeira, tem medianeiro. Não tem intercessora, tem intercessor. Não tem advogada, tem advogado. A Bíblia não fala de salvadora, fala de salvador. E tudo isso é Jesus. Mas todos nós temos fé. Todos têm fé. Mas a fé que leva o homem a Deus é a fé em Cristo, pela palavra de Cristo. Nem todos têm essa fé. Mas o importante é ter fé, mas que essa fé esteja em Cristo. Essa é a fé que vence o mundo. A fé no Filho de Deus. Não é a fé na crença nem dos dogmas religiosos. Primeira carta do apóstolo João, capítulo 5, versículo 4 e 5. A fé que vence o mundo é a fé no Filho de Deus. Jesus disse que tenham fé em mim. É nele. Então, você está vendo o que é pregar o evangelho, meu irmão? Pregar o evangelho é você se expor. Ainda que você venha sofrer perda. Ainda que você venha se desgastar. Perdendo a amizade das pessoas. Levando as pessoas a ficar com raiva de você por pregar o evangelho. Que o mundo fique com raiva de mim. Que o mundo me rejeite e me despreze. Mas eu vou continuar pregando o evangelho. Então, meus amados irmãos que ouvem sempre aqui as instruções desse que vos fala, seu amigo e irmão, evangelista Wellington Ramos, vamos pregar o evangelho, irmão. Não vamos estar vivendo vida religiosa. Não vamos defender causa, nem valores, nem princípio de igreja. Vamos defender a causa e o valor do evangelho. Amém? Porque é isso que precisa o mundo. Ouvir o verdadeiro evangelho. E nós, como profeta de Deus, temos essa obrigação e essa missão de pregar o evangelho. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Meu irmão Alcimar Batista, meu irmão Edinaldo Nogueira, meu irmão Cícero Francisco, né? Outros que entraram aqui, Marcelo Alves. Deus abençoe a todos vocês, agora e para sempre, em nome de Jesus. E saibam, Jesus não é uma opção. É a necessidade que todo homem tem na sua alma de salvação. Todo ser humano precisa de socorro espiritual. E só Jesus é quem pode nos trazer esse socorro. Eu, você, precisamos de Jesus não por uma opção religiosa, mas por uma necessidade de salvação da alma, para não sofrer a eternidade sem Deus, quando partir deste mundo. Amém? Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.